Olá pessoal, Amanda Piontekowski aqui. Tô gravando um vídeo praticamente de última hora, né, com as notícias recentes nos Estados Unidos. Vim trazer uma visão astrológica sobre a situação, né, que a gente já vinha falando sobre o retorno de Plutão. Até fiquei espantada que não tinha acontecido nada dos graus mais exatos, né? Mas mesmo um pouquinho depois, a gente também tem outros testemunhos importantes, relevantes, para a gente estar trazendo um pouquinho mais de informação sobre a situação. Embora, é claro, seja algo muito recente, então as informações que a gente tem, são de fontes diversas, principalmente de rede social, né, da dos cidadãos americanos. Então é claro que qualquer coisa que a gente venha falar aqui, pode ser que não esteja acontecendo exatamente dessa mesma forma, pelos mesmos motivos. Então, são informações que a gente tem, né. A gente, porque eu trouxe o melhor comentador que eu tenho aqui, acessível, né, não desfazendo porque tá aqui, mas é maravilhoso, é claro, por isso que casei com ele, inclusive. Então, por favor, Leandro, tem como você me explicar o que está acontecendo nos Estados Unidos? Bom, boa noite. A priori, temos poucas informações, elas não estão tão truncadas, mas não estão tão claras. O que está me deixando um pouco preocupado é como está escalando a rapidez. Há 2 dias nós já estávamos com um problema na fronteira do Texas, né? Para quem não está acompanhando, a fronteira do Texas, historicamente, sempre foi muito problemática, por vários quesitos, pela própria história de anexação do Texas aos Estados Unidos, que era terreno do México. E essa fronteira, ela faz fronteira com o México e ela recebe centenas de refugiados, imigrantes, pessoas que ilegais, e elas estão se tornando legais em menos de 10, 15 dias, em relação ao governo e à organização Biden, né, que é o atual presidente dos Estados Unidos. Biden é progressista, é liberal progressista. O Texas é historicamente republicano e conservador. Então, vocês já percebem que essa ligação já é bastante problemática, porque o Biden apoia fronteiras abertas, enquanto os republicanos falam que um país sem fronteira não é um país. E a fronteira dos Estados Unidos, ela é imensa. Porém, a fronteira do Texas, ela é muito mais problemática do que todas as outras, porque há uma facilidade geográfica, há uma facilidade é, de longitude, é, em relação às tentativas de imigração ilegal. E esse assunto é extremamente polêmico e muito complicado, porque mistura famílias que estão tentando atravessar junto com pessoas não muito honestas tentando atravessar. E eles estão atravessando pelo estado republicano e mais conservador dos Estados Unidos. E junta isso com uma política liberal progressista do Biden, está dando um problema extremo. Então, os texanos resolveram que não aceitariam mais isso, e frente a isso foram desobedecer uma ordem federal vinda do Biden. É importante salientar que os Estados Unidos é uma federação, tá? Nós também somos, mas, enfim, nós estamos mais para uma união do que uma federação. Então, lá, os estados realmente têm muita soberania, têm muita independência. E o Texas, ele é o que mais luta por isso desde quase sempre. E ele simplesmente não acatou a ordem do presidente da República dos Estados Unidos. Vejam bem, o presidente da República dos Estados Unidos, ele não é um chanceler, não é um primeiro-ministro, ele é um presidente. Então, ele tem realmente um poder muito grande sobre os Estados Unidos, mas não sobre as federações. Tanto que outros estados já estão oferecendo ajuda, enviando ajuda ao Texas para construírem uma barreira que o Biden não estava deixando. Não só não estava deixando, como estava permitindo entradas de centenas por dia de imigrantes sem nenhum tipo de check-out, nada, nada. Estava simplesmente aberto. E os cidadãos do Texas não estavam gostando disso e falaram que, pela soberania do Texas, eles vão fechar, e o Biden não quis, né? E eles falaram, tá, não importa o que você fale, nós vamos fechar. E o Biden ameaçou eles, o Texas falou, pode ameaçar, a gente ameaça você também, e outros estados da Federação dos Estados Unidos
ah, estão apoiando o Texas. Então, nesse momento, é um momento histórico, é um momento bem esquisito, né? Porque a última vez que aconteceu isso foi na Guerra Civil, e a Amanda já vai entrar aí no astrologuês, explicando isso para vocês. E escalou muito rápido, foi uma questão de 2 dias, e agora uma questão de menos de 12 horas para toda essa questão de guerra civil já está oficialmente sendo falada em noticiários norte-americanos, em analistas, e eu trouxe aqui um resumo para vocês, tá? Não é um canal de história, não é um canal que vai ensinar alguma coisa Nem de sobre isso. política, tá, É. gente? Então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida aí, vocês coloquem no comentário, que eu tentarei responder vocês, tá? Eu só tenho um apanhado, um resumo do que está acontecendo agora, porque é importante para a análise da Amanda sobre os ciclos em relação à repetição histórica, que isso é extremamente interessante, tanto que eu comentei para ela. Sendo historiadora, eu falei, olha, a única coisa que pode acontecer nesse retorno, nesse ciclo que você está comentando comigo, é uma guerra civil norte-americana, que eu acho improvável, mas pode acontecer. E está acontecendo, né? Então, obrigado, boa noite, e qualquer coisa pode... Muito obrigada. Enfim, gente, lá nos Estados Unidos eles têm, cada estado possui uma legislação diferente, né? Então eles têm uma autonomia muito diferente daqui do Brasil, onde a gente precisa responder majoritariamente ao governo federal, né? Então, nos Estados Unidos cada estado tem uma lei diferente, tem proibições e permissões muito diferentes, né? Então, por conta disso, alguns estados tendem a leis mais conservadoras e restritas, outros mais permissivos com determinados assuntos, de acordo ali com a predileção, acredito eu, que da população de cada estado, né? Porque vai se juntando ali de certa forma, né? E o Texas, ele tende a ser bem conservador, né? A gente vê em diversos cultura popular, né? Que é muito comum é, é, enfim, eles não eu tenho que restringir as palavras, né? O uso de armas aqui, né? Enfim, então eles são mais rígidos, né? Nesse sentido. Então, pelo que eu estava entendendo aqui que o Leandro comentou, eles estavam já sem paciência com a entrada de imigrantes e com a permissividade do presidente em relação à autorização do Green Card muito rápido para esses imigrantes ilegais, né? Porque o estado do Texas faz fronteira ali com o México. E aí eles resolveram erguer um muro e tomar conta do estado deles, eles mesmos. Eu até ouvi ali o comentário, né, de uma texana falando a respeito disso, porque, poxa, como é que eu vou ter segurança com a minha família se tem estranhos com costumes estranhos? Aqui aumentou a criminalidade, aumentou a violência por conta disso. Então, a gente está querendo resolver a gente mesmo, né? Já que está tendo essa permissividade toda que não havia antes. Para quem não sabe, é muito difícil conseguir um green card, é muito complexo, sempre durante a história dos Estados Unidos, né? Já tem bastante tempo essa dificuldade. Até mesmo para visitação, quem dirá conseguir ali um visto um pouquinho maior do que simplesmente uma visitação rápida. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje é, primeiro, né, vamos dar uma olhadinha nos mapas, tá? Eu vou mostrar alguns mapas para vocês. A respeito aqui primeiro, a independência dos Estados Unidos. E eu queria comentar alguma coisa bem interessante que o Leandro não falou agora, mas ele tinha falado para mim depois, a respeito do patriotismo americano, né? Porque eles são extremamente patriotas. Isso se dava anteriormente ali, a princípio, né? Com os Estados Unidos em si, eu sou americano, né? Sou americano, mas também sou texano, né? Então eles também colocam o estado, a cidade, o time, o bairro. Então eles têm essa característica muito interessante de pertencimento, né? De pertencimento e algo muito fervoroso. A gente vai encontrar isso na estrela fixa Sirius, né? Sirius, ela tá bem forte no mapa dos Estados Unidos, porque ela tá conjunta ali ao Sol dos Estados Unidos, então ela vai trazer essa manifestação bem evidente dessas características até bélicas, né? Imperativas, os fogos de artifício, são todas as características dessa estrela.
Eu não vou adentrar muito a respeito disso, é só uma curiosidade. Então, no mapa dos Estados Unidos, a gente não tem certeza desse ascendente, né, da precedência, mas a gente tem ali bastante planetas no signo de Câncer, a gente tem um Saturno no signo de Libra, que traz essa referência de concretização, de coisas grandiosas, de fortunas, né? Muita prosperidade, tanto que ainda é uma grande potência, né? Embora esteja em declínio, mas durante muitos anos foi uma grande potência e muito rápido. É, o que eu queria que vocês observassem, né, dentro desse mapa, é aqui a respeito do Plutão. Plutão, ele está a 27 graus e 32 minutos do signo de Capricórnio. E eu trouxe, né, a previsão semanal a respeito dessa entrada do Plutão no signo de Aquário. Então, quer dizer que ela teve o retorno de Plutão, que acontece a cada 200 anos, então demora muito para ocorrer, né? O retorno de Plutão, e quando ocorre, há uma ruptura muito forte dentro das nações, né? É algo realmente é, histórico, né? Histórico. Então, o que que acontece aqui quando a gente vê esse retorno de Plutão? Logo já estava todos os astrólogos falando a respeito disso, né? Que é algo realmente histórico e relevante, onde os Estados Unidos vem perdendo a sua força tem alguns anos já, né? Principalmente por acordos comerciais, por produção, enfim, né? Por diversos fatores, a gente vê uma mudança na configuração global, né? Das potências do mundo, dos países. Então, já vinha ocorrendo alguma questão ali latente. Agora, por quê, né? Não foi grau exato, Plutão já passou do 27 graus de Capricórnio, ele já está a 0 grau de Aquário. O que que aconteceu? Às vezes não é exato, às vezes pode ser um pouco antes e um pouco depois, né? Essa situação assim de estopim. A gente teve uma entrada do Sol em Aquário juntamente com o Plutão, a gente já teve uma lua nova em Aquário, e exatamente hoje, no dia 25, né, de janeiro, a gente teve a lua cheia dessa lunação, que foi a entrada do Sol com Plutão no signo de Aquário. E lua cheia, como eu já expliquei aqui no canal, ela tende a ser o ápice de cada evento, né? O ápice de cada história. Então, é como se fosse o clímax, né? Quando tem algo que já estava sendo remoído, já estava incomodando, já estava enchendo o saco, já estava ali para acontecer, e a lua cheia, ela aumenta a maré, assim como ela aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a febre, a mulher ela tende a ovular na lua cheia, a natureza ela é o ápice dela, é o florescer das flores, né? Então é sempre o ápice, porque ela está cheia, né? Então ela está refletindo completamente esse sol. E o que que a gente tem de simbolismo também interessante, além dessa agito emocional, né? Até a respeito da lua cheia, só para finalizar, a gente também tem ápices emocionais, e nós temos também, quem dá aula sabe que as crianças ficam agitadíssimas na lua cheia. Então, todas as pessoas com uma vulnerabilidade ou com contexto, né, elas tendem a ficar mais exaltadas na lua cheia. Agora, o Sol e o Plutão em Aquário, a gente vê quedas de líderes, quedas solares, porque o Sol ele é uma representação do rei, e Aquário é um signo de exílio para o rei, né? Ele está ao contrário do domicílio que seria Leão. Então, além da gente ter uma relação onde as figuras de autoridade e os homens tendem a se sentir enfraquecidos, com a entrada do Plutão juntamente com o Sol, é como se, mesmo que o Sol ele de certa forma prejudique os planetas próximos ali por causa da combustão, ele também fica enfraquecido por conta do signo de debilidade dele. Plutão ele é extremamente maléfico, perigoso, e ele fala sobre bombas, ele fala sobre ataques, ele fala sobre coisas assim que o YouTube não gosta que eu fale, tá bom? Então a gente vai ter esse testemunho ali de dificuldade. Mas um outro testemunho que eu gostaria de comentar com vocês aqui agora é a respeito do eclipse solar, porque é claro, né, gente? Vocês sabem como o eclipse é forte, porque eu falo direto e repito, triplico sobre eclipse, tá?
Então, os eclipses, eles... Lembra que eu falei do Sol? O Sol figura de autoridade, vitalidade, assim como a Lua, dão vida e regem toda a manifestação de vida aqui na Terra. Então, quando tem um obscurecimento dessa luz, desses luminares, consequentemente, a gente vai ter algum desequilíbrio aqui na Terra, né? Na natureza, a gente encontra os animais dormindo, achando que está de noite, né? Se recolhendo, achando que tem alguma coisa errada. A gente vê também desastres naturais muito comumente associados a eclipses, desaparecimentos, né, do submarino, de avião, também relacionados a eclipses, erupção de vulcão, enfim, várias coisas naturais. Mas também nos países onde tem eclipses, normalmente as pessoas tendem a ficar bem irritadas, né? E o governo tende a chacoalhar. A gente teve um conflito muito popular, né, recentemente, onde eu comentei sobre a Ucrânia e a Rússia. Tem vídeo aqui no canal eu explicando somente o astrologuês também, para quem quer e quem se interessa, né, sobre o assunto. E, inclusive, como é que está esse conflito da Rússia e da Ucrânia? Terminou, não terminou? Como é que tá? Ainda não terminou. Há tensões em relação à OTAN, e a OTAN, segundo o que eu li, está preparando de uma maneira bem pública, eles estão publicizando isso, uma ofensiva contra a Rússia. As coisas voltaram a esquentar no leste europeu, mas em toda a Europa em si. O problema é que eles não têm mais capital para isso, né? Uhum. Capital para a guerra. E os Estados Unidos ainda mais com esse problema, e vamos salientar e lembrar que é ano de eleição nos Estados Unidos. Todo ano de eleição nos Estados Unidos, historicamente, em relação até à ciência política e às análises, há problemas sérios. As instituições elas ficam muito sensíveis. O povo norte-americano, mesmo não sendo obrigado a votar, ele fica muito com muitos problemas historicamente, um presidente, quando está perdendo a sua popularidade, um presidente norte-americano, ele sempre provoca uma guerra, né? Isso é muito preocupante. Enfim, muito obrigada. E houve um eclipse exatamente na Rússia, né, 9 meses antes, né, do conflito ter começado, e a gente está vendo algo semelhante acontecer aqui. Esse é um eclipse do 8 de abril de 2024, né, que ele até vai ficar conhecido, né, como o eclipse da América do Norte, porque é um evento assim que não ocorre todo ano, né? Embora a gente tenha 4 eclipses por ano, eles ocorrem em locais diferentes do planeta Terra. Então, quando houve aquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia, houve um eclipse prévio, né? Já um conflito prévio ao eclipse. E é o que a gente está vendo aqui também, tá? Então, o eclipse do dia 8 de abril de 2024, aqui eu trouxe essa página para dar uma olhadinha aqui, né, na, na movimentação desse eclipse. Ele, de fato, vai ser bem na América do Norte, ali nos Estados Unidos, passando ali pelo México e a fronteira, né? E o que eu achei interessante é essa matéria da Forbes aqui, falando sobre o novo modelo geográfico desenvolvido pelo cartógrafo especializado em eclipse e cofundador, estima que o Texas será o destino da maioria dos visitantes do eclipse em 8 de abril, com uma estimativa máxima de pouco mais de 1 milhão de visitantes. Eu acho que até lá, né, não sei como é que vai estar a situação, mas eu acho difícil o Texas receber tantos visitantes assim agora, né? E aí tem os outros 2 estados mais populares, Indiana e Ohio. Bom, eu acho interessante anotar esses nomes também, porque o do Texas ele acertou muito, né? Não que ia ter exatamente muitos visitantes, né? Mas que está acontecendo uma situação ali. Então, esse eclipse de 2024, que movimentará até 4 milhões de turistas nos Estados Unidos, né? Provavelmente será o evento astronômico mais visto da história norte-americana, gente. Uau, né? Incrível isso. Pois bem, gente, os eclipses, né? Tem até aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal já falando sobre os eclipses de 2024. Eu tô com o horário de Brasília aqui, o eclipse solar total, que ele vai ocorrer ali no dia 8. Para o horário de Brasil, do Brasil, vai ser às 3h20 da tarde, tá? Eu acho que vai ser parcialmente visto aqui no Brasil também, mas é bem parcial, porque ele tá enfim, está distante aqui, enfim, né? Vai ser parcial. Então, a gente vai ter aqui
Sol e Lua conjuntos a 19 graus e 24 minutos do signo de Áries. Lembrando que a gente já também teve uma mudança dos nodos. Aqui no canal já tem vídeo falando sobre essas mudanças dos eixos nodais e contando alguns outros detalhes sobre as análises desses eclipses, né? Aqui é importante, então, a gente analisar que eu achei bem interessante, né, relevante, é ver que a gente tem Mercúrio com Éries. Então, a gente tem algo que não é atendido, uma exclusão, uma fala agressiva, né? Então, a gente teve o governador do Texas tendo uma fala bem agressiva para o Biden, né, uma resposta à altura, né, ao que ele, né, estava propondo. Então, a gente tem essas configurações. Ah, é Áries, é por isso que tá dando guerra, né? Não, não é só isso, tá, gente? Embora Áries seja, sim, um signo marcial, né? E ele é um signo de começo de ano novo astrológico. Então, tudo aquilo que já estava sendo incomodado tende a ter uma ruptura para que venha algo novo, venha algo diferente, né? O simbolismo do signo de Áries, ele também traz essas confirmações, essas configurações. Pois bem, então, olhando aqui, a gente poderia tentar procurar algo, só pelo fato do eclipse passar nos Estados Unidos já é algo irrelevante. O retorno de Plutão também já é algo relevante. E a gente pode procurar outros testemunhos. Também seria interessante, por exemplo, olhar o mapa do Biden, olhar o mapa do governador do Texas, né? Dar uma olhada ali a respeito do mapa da Guerra Civil. Inclusive, a gente pode até dar uma olhada aqui, porque eu consegui ele, embora o horário não esteja correto, mas olha só que interessante. Só 22 de Áries, quando começou a Civil War lá nos Estados Unidos, em 1861, né? Foi até 1865, se não me engano, né? Isso, foi até 1865. Então, a gente também tem algo ali, ó, próximo, né? O eclipse no grau 19, o Sol no grau 22. Então, são algumas coincidências. Outra coincidência é o eclipse, o Plutão em signo fixo. Ele está ali a 8 graus de touro, ou seja, faz uma quadratura com o Plutão natal dos Estados Unidos e com o Plutão em Aquário, né? Porque o Plutão dos Estados Unidos, ó, outra coisa interessante aqui, ó, o Hades passava a 29 graus aqui, o Hades, né? Estava em cima do Plutão nos Estados Unidos. Então, o Hades, ele é como se fosse um Plutão também. Ele é um asteroide que tem o mesmo nome, né, conforme a mitologia, e ele traz significados muito semelhantes. Então, esses asteroides mais lentos, eles também podem estar trazendo alguma informação a respeito de ativação, né, desses conflitos. Pois bem, eu também peguei aqui o mapa progredido dos Estados Unidos, onde a gente encontra aqui o Plutão a 29, né, como ele é extremamente lento, então ele também está aqui no finalzinho. E peguei também a Revolução Solar dos Estados Unidos. Embora que na Revolução Solar a única coisa conflitante que a gente tem é o Marte em Touro, mas isso também não é testemunho forte de muita coisa. Mas algo que me chamou a atenção foi o Hades conjunto ao Sol. Então, atualmente, a gente também está tendo o Hades conjunto ao Sol dos Estados Unidos, né? O Hades, lembrando que ele é como se fosse um segundo Plutão, né? Trazendo situações de dificuldade, de perda de vida, de conflito, né? Enfim, coisas bem desagradáveis, né? Então, é um outro testemunho bem relevante. Atualmente, o Hades, ele tá a 12 graus, né? Ele ficou retrógrado, tá a 12 graus. Então, ele tá bem próximo aqui, do Sol dos Estados Unidos ainda. Enfim, pessoal, são só algumas colocações, né, de alguns pontos, alguns porquês, um pouquinho de astrologuês para vocês, mas vou dar uma investigada melhor, ver o que está acontecendo, né, com mais detalhes, porque sempre tem mais informações, até porque a situação está muito quente ainda. Mas, é, como qualquer outro evento histórico, é bem interessante para os estudantes de astrologia estarem atentos, né? Quem perceber mais detalhes, mais coincidências, geralmente tem que ser coincidência de grau exato, gente. Só signo não quer dizer nada. Então é interessante olhar grau exato, tá? Então, as proximidades, a sincronia,
que são testemunhos que revelam para a gente, né, trazem essa manifestação dos eventos. Eu vou ficando por aqui, agradeço a participação do Leandro, né, que trouxe informações para a gente, e também, se você está assistindo até agora, não deixe de conferir os outros vídeos, né, sobre os eclipses de 2024, as previsões para o Brasil, o retorno de mudança de eixos nodais e vários outros conteúdos sobre astrologia e simbolismo aqui no canal. Para quem quiser outras redes sociais entrar em contato comigo, está aqui na descrição do vídeo sobre cursos e consultas também, tá? Obrigada e até a próxima.